vocês. Alguém aqui sabe o que é chamado? Alguém se arriscaria a dizer aqui, o que é chamado para vocês? Quando alguém chama? Isso. Olha, chamado é quando alguém é convocado, convidado. É um adjetivo dado à pessoa que foi chamada ou convocada. Não tem aquele momento que a mamãe fala assim: ei menino, vem aqui lavar os pratos. Quem é que atende esse chamado bem rapidinho? Quando a mamãe fala: menino, vem aqui lavar os pratos, você atende ao chamado ou só atende quando ela pega o chinelinho na mão? Na primeira opção, na segunda. O chamado especial. A primeira, que meninos obedientes, gente, já atende na primeira. É dessa forma. Temos que já atender na primeira. Vamos esperar que mostre o chinelinho. Então, chamar é quando alguém nos convoca, nos chama a algo. Da mesma forma como a mamãe chama vocês para fazerem algo, assim também tem o chamado. Mas também tem outra palavrinha, pode guardar, minha filha, que eu gostaria de perguntar a você. Alguém sabe o que é profeta? Quem é profeta? Quem se arrisca a dizer o que é profeta? Alguém que fala as palavras de Deus. Sinceramente. Pessoa que anuncia o desígnio de Deus. Alguém que recebe algo de Deus e passa para os outros. Isso é profeta. É alguém que é chamado por Deus, recebe a palavra de Deus e tem por objetivo passar essa palavra para as pessoas. Vamos prestar atenção na historinha. Então, isso é que é a definição de chamado e de profeta. E hoje nós vamos falar sobre alguém que foi chamado para ser profeta. Alguém sabe quem é essa pessoa? Quem é? De quem que nós vamos falar hoje? Quem é que foi chamado por Deus desde o ventre da mamãe? Quem é? Está muito fraco. Quem é? Jeremias! Muito bem, gente. Jeremias, ele era bem jovem ainda quando Deus o chamou para ser profeta. Jeremias foi chamado para ser o quê? Profeta. Vamos de novo? Jeremias foi chamado para ser o quê? Profeta. Muito bem. Assim, ó, vai ficar bem em nossa memória. Mas Jeremias, ele era alguém bem jovenzinho. E quando Deus chamou ele para ser profeta, ele se sentiu tão pequenininho e incapaz. Ele ficou até com medo. Meu Deus, como é que eu vou ser profeta? Algo tremendo dessa forma. E Jeremias, ele nos lembra muito a nós mesmos. Você sabia que tem momentos na nossa vida, e agora não só para as crianças, mas para os adultos também, em que nós sentimos medo de fazer aquilo que Deus entregou em nossas mãos para fazer. Mas só que nós precisamos pensar, crianças, que quando Deus chama, é Ele quem capacita. Então, devemos temer quando Deus nos faz o chamado? Não, porque quando Deus ele nos chama, Deus não chama ninguém preparado. Pelo contrário, Deus pega aqueles improváveis para ser. Por quê? Porque Ele é o Deus que capacita. E assim como foi com Jeremias, Deus quer fazer também na minha vida e na sua vida. E a Bíblia conta na história que quando Jeremias fica com medo de ser profeta, Deus fala uma palavra com ele. Jeremias, antes que eu te formasse, ou seja, quando ele ainda era informe. Gente, quando ele ainda era uma célulazinha tão pequenininha, olha só, dá para perceber que isso aqui vai formar uma criança? Ainda não, é uma célulazinha tão pequena. Então, quando ele ainda era informe, Deus disse que o já conhecia, o chamou desde este momento. Por quê? Porque Deus, ele nos conhece desde antes de nós nascermos. Deus já nos conhecia. O poder de Deus, ele transcende o tempo.
Antes de você nascer, Deus já sabia o seu passado, Ele conhece o seu presente e já sabe o seu futuro. Olha que Deus poderoso é esse que nós temos. Um Deus que o tempo não limita, Ele passeia entre o tempo. Então, Ele já conhecia Jeremias quando ele ainda era informe, quando ainda não tinha se formado, Ele já conhecia Jeremias. E Ele falou o seguinte, no versículo que nós lemos: antes que te formasse do ventre e antes que saísse da madre da sua mãe. Olha a mamãe do Jeremias. A mamãe do Jeremias estava ainda com Jeremias na barriga. E Deus fala que antes que ele saísse da madre da sua mãe, Ele o já conhecia. Olha, Deus já conhecia, o chamou desde a madre da sua mãe. Da mesma forma foi contigo, criança. O seu nascimento não foi em vão, não foi acidente, não foi por acaso o seu nascimento. Deus, Ele por vontade de Deus é que você veio a nascer. E Deus tem um grande projeto na vida de cada um de vocês. Basta darmos lugar ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa operar em nossa vida, como Ele operou na vida do Jeremias. Então, quando Deus fala a palavra, desde o ventre da sua mãe eu o santifiquei. O que é santificar? É separar. Desde o ventre da sua mãe, ele foi separado. Santificação tem a ver com separação. Mas separação de quê? Separação daquilo que não agrada a Deus. Ele nos separou de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nos santificar a cada dia é buscarmos cada dia mais ficar longe do pecado, porque o pecado não agrada a Deus. Então que nós possamos buscar a santidade no Senhor Jesus Cristo. E Deus fala... Oi, meu amor. Aí, deixa eu pegar. Ele santificou a Jeremias, ou seja, Ele separou Jeremias para uma missão. E que missão era essa que Deus separou Jeremias? Quando Deus chama Jeremias, Ele fala com Jeremias o quê? As nações eu te dei por profeta. Jeremias ia pregar a uma nação. E o engraçado é que nação está no plural. Se for perceber, hoje, ainda hoje, nós recebemos a palavra de Deus, que Deus revelou por meio do profeta Jeremias. Deus continua falando aos nossos corações, através daquela palavra que Deus deu a Jeremias. E até hoje ele fala. Mas Jeremias foi chamado a ser profeta. Mas para profetizar a quem? Quem sabe aqui? Alguém sabe para quem Jeremias iria profetizar? Não, Jeremias ia profetizar a uma nação chamada de Israel. Jeremias ia profetizar a quem? Mais forte, Jeremias ia profetizar a quem? A Israel. Gente, a nação de Israel, ela foi fazendo práticas que não agradavam a Deus. Ela começou a praticar idolatria, se afastar do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o único Deus que nós temos. E aí o povo de Israel começou a pecar. E os seus corações começaram a ficar... Olha, esse coração tá bonito, gente? Não. Por que esse coração tá desse jeito? Quem sabe? Por causa do pecado. As pessoas em Israel começaram a pecar de tal forma que o coração, que Deus se entristeceu. Deus fica triste quando nós pecamos, você sabia? Se cometermos algo que não agrada a Deus, Deus ele fica triste. E o povo de Israel estava pecando. E como é que nós pecamos contra Deus? Quando falamos mentiras, quando não obedecemos, pecamos contra a santidade de Deus, sabia? Quando nós
somos violentos, batemos nas pessoas, saímos batendo, não temos compaixão, não temos amor. Tudo isso desagrada a Deus. E graças a Deus, aqui tem crianças que fazem isso? Aqui tem crianças que mentem? Não, só uma falou, rapaz. Tem crianças que mentem aqui? Não. Tem criança que desobedece? Não. E se mentia, se desobedecia, a partir de hoje não vai mais nem mentir e nem desobedecer, porque não agrada ao Papai do céu. A situação de Israel estava tão... Olha, gente, me está revelando aqui, todo mundo mente. Mas, olha, mas não pode mentir. Mentir, olha, desagrada a Deus. A situação de Israel estava tão terrível que até o profeta Jeremias chorava e lamentava quando via a situação do povo de Israel. Ele sabia o que aconteceria com esse povo se eles não se arrependessem. Então, coleguinha, ó, as pessoas que mentem têm as consequências também, tá? Pessoa que desobedece, peca ao Senhor, tem a consequência. E esse povo aqui estava de tamanha forma no pecado que até o profeta Jeremias chorou ao ver qual seria a situação, o que aconteceria com este povo. E assim, como foi no povo de Israel, você sabia que nos dias de hoje também tem pessoas que não estão agradando a Deus? Tem pessoas que estão pecando contra o Senhor? E sabia que pode ter alguém nesta situação do seu lado? Hein, crianças? Você sabia que você pode ter do seu lado uma pessoa que você conheça, que pode estar com um coraçãozinho assim, ó, deste jeito? Você sabia? A criancinha que às vezes mente para o papai, para a mamãe, que você sabe que ela mente. Sabia que pode estar, você pode conhecer alguém da família que também comete pecados contra o nosso Senhor Jesus Cristo e está com o coração desta forma aqui. Olha que tristeza. Esse coração tá feliz? Não. Esse coração está triste, está marcado pelo pecado. E você, criança, menino, menina, foram escolhidos também por Deus. Desde o ventre da mamãe de vocês, vocês foram escolhidos. E nessa geração, vocês são boca de Deus. Vocês podem profetizar na vida dessas pessoas que estão com o coração deste jeito aqui e falar do amor de Deus. O amor de Deus, ele foi tão grande, tamanho foi o amor de Deus, que ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Jesus Cristo. Jesus, ele veio, desceu do céu, da sua glória, para vir aqui na terra, sofrer. Mas ele sofreu muito, mas foi por amor a mim e a você. Ele veio, se entregou na cruz do Calvário, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Mas essa prova de amor que Deus deu, de entregar o seu único filho, ele nos deu o direito de nós sermos chamados filho de Deus e alcançarmos a salvação por meio de Jesus Cristo. A nossa salvação é por meio de quem? Mais alto, a nossa salvação é por meio de quem? Jesus. Agora, para fixar melhor, a nossa salvação é por meio de quem? Jesus. Muito bem. Jesus, ele veio à terra, morreu, mas ele ressuscitou. E por meio do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, antes, o coraçãozinho que era deste jeito, quando conhece a Jesus, ele fica branquinho, algo como a neve. Quantos aqui quer ter um coração branquinho, algo como a neve, Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. E que cada dia nós possamos buscar mais a presença do Senhor, buscarmos a Ele na beleza da Tua santidade, e nosso coração seja lavado, remido no sangue de Jesus.
Assim como Jeremias teve a sua missão de falar, de pregar à nação que estava distante de Deus. Você, criança, você, mamãe, você, papai, você, jovem, adolescente, nós temos uma missão de falar do amor de Jesus Cristo a toda criatura. A oportunidade que você tiver de estar no trabalho e poder proclamar Jesus na vida daqueles teus colegas de trabalho, na vida dos teus coleguinhas de escola, na vida dos teus vizinhos, não perca a oportunidade. Fale do amor de Jesus, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O tempo aqui na terra está findando e a nossa missão está com o tempo contado. Se eu não fizer, você não fizer, Deus vai levantar outro e vai fazer. A obra não vai ficar parada, mas que Deus possa contar comigo e com você para esse ID. Que eu e você estejamos dispostos. E quando, olha, criança, quando Deus disser quem vai e vocês possam responder, não prestar atenção. Quando Deus disser quem vai, vocês possam responder, quem é que vai? Então convida toda a igreja que está disposta a ir, a falar do amor de Jesus, a louvar esse hino conosco, todos de pé para louvar ao Senhor, e que nós possamos a cada dia buscar ao Senhor na beleza da tua santidade e profetizar a todas as nações que Cristo é amor, que Cristo está voltando. Essa é a nossa missão. Quantos aqui dizem eu vou?
pois todos nós fomos chamados para ir e pregar. E não é uma determinação do pastor, uma determinação do próprio Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É sua missão, é minha missão. Irmãs, quem tem filhos aqui, crie os seus filhos baseado na palavra de Deus. O mundo, ele não está brincando o diabo não está brincando de ser diabo. Então nós não podemos brincar de ser crentes. Nós temos que nos posicionar. Todos os dias as nossas crianças são bombardeadas com informações. Informações essas que vão de encontro à palavra de Deus. Nós ensinamos nossos filhos em casa uma coisa, lá fora o mundo ensina outra. Então nós possamos cada dia mais pedir sabedoria do céu para nós ensinarmos os nossos filhos baseado na palavra, ensinar nossas crianças no caminho, com ensinamento, mas também com exemplo. No caminho é você andar praticante da palavra de Deus, que os seus filhos, nossos filhos possam olhar para nós e vermos não só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus, e que eles possam crescer neste caminho, porque quando eles estiverem velhos, ainda que o mundo venha com informações, se eles estiverem embasados aqui, na palavra de Deus, nada vai tirá-los do coração deles, e eles não se desviarão. Mas que possamos pedir, irmãos, sabedoria do céu para nós criarmos nossos filhos, porque não é fácil, mas Deus que nos chamou, Ele nos capacita e Ele nos orienta como devemos fazer. Então eu agradeço a oportunidade, agradeço ao convite aos nossos pastores aqui, e Deus abençoe a vida de cada um.